na nossa igreja. Mas hoje eu quero falar sobre aprendendo a ser discípulo. E a primeira pergunta que eu faço é: quem são os discípulos? Quem são os discípulos? Quem? Juju, a gente, você é discípulo? Eu também sou discípulo, muito bom, Juju. Mas aí eu queria falar para vocês que discípulos são aqueles que são chamados por Jesus. Jesus chama os seus discípulos. Então lá na Bíblia, tem um texto na Bíblia, que está escrito em Marcos capítulo 3, e o texto diz assim: Jesus subiu ao monte, chamou os que ele quis, e eles foram para perto dele. Então escolheu 12 homens para ficarem com ele e serem enviados para anunciar o evangelho, e esses 12 ele chamou de apóstolos. Então, quem são os discípulos? São aqueles que são chamados por Jesus. E se você é cristão, se você tem Jesus no seu coração, é porque você já foi chamado por Jesus. Você não precisa de um chamado, não precisa aparecer um anjo e falar assim: Naná, eu quero que você seja um discípulo. Não precisa. Todos nós que conhecemos a Jesus, todos nós que entregamos a nossa vida para Jesus, já somos discípulos porque fomos chamados por Ele. Mas uma pergunta que eu quero trazer para vocês é a seguinte: qual era a profissão dos discípulos que Jesus escolheu? Quem sabe quais eram as profissões que Jesus... O quê? O que eles faziam? Como? Pescaria, eles eram pescadores. Então, significa que todo discípulo tem que ser um pescador. Por isso que eu sou um ótimo discípulo, né? Eu sou um ótimo discípulo, porque... Oi? Eu lembro que você pegou um peixe assim. Muito grande, né? Mas assim, não sei se vocês sabem, mas a gente não tem muitas informações quais eram as profissões dos discípulos. Mas a gente sabe que alguns deles eram pescadores. Porque quando Jesus foi para o Mar da Galileia, ele encontrou alguns pescadores e ele chamou os pescadores. A gente sabe também do Mateus, que o Mateus, a função do Mateus, a profissão do Mateus era ser cobrador de impostos. Então ele era um cobrador de impostos. E o resto a gente não sabe. Né? Aí talvez você fale assim: não, pastor, mas eu sei que o Lucas ele era médico, mas o Lucas não estava entre os 12. O Lucas veio depois. Ele era um apóstolo, sim, porque ele escreveu o livro de Lucas, mas o Lucas, ele apareceu depois que Jesus morreu, ressuscitou e subiu aos céus. E Lucas era médico. Mas por que eu estou perguntando isso? Qual era a profissão dos discípulos? Porque eu quero falar uma coisa para vocês. Ser discípulo, você não precisa ser algo assim extremamente especial. Você precisa ser um empresário. Você entende? Ser discípulo, qualquer um pode ser discípulo. Qualquer um que conhece a Jesus se torna um discípulo de Jesus. Às vezes eu ficava pensando comigo mesmo, sabe? Eu ficava pensando assim: se Jesus quer transformar o mundo, por que ele não chama o dono das grandes empresas? O cara que é dono da loja no Bom Retiro? O cara que é médico no Hospital Einstein? Por que ele não chama aquele advogado que tem um escritório lá no JK? Você entende o que eu estou falando? Jesus não chamou as pessoas grandes. Jesus chamou as pessoas simples, como você e eu. Então é muito importante você entender que Jesus, ele não escolhe porque você é bom, porque você é rico, porque você tem muito talento. Mas Ele nos escolhe porque Ele nos ama. Então todos nós somos chamados por Jesus para ser discípulos. Jesus, Ele escolheu pessoas simples que aceitaram o chamado. O mais importante não é talvez o quanto que você tem no bolso. O mais importante talvez não é o quanto que você pode fazer, quantos instrumentos você toca. O mais importante são as pessoas que levantaram a mão e falaram: eu quero ser discípulo de Jesus. Eu pergunto para as crianças, vocês querem ser discípulos de Jesus? Quem quer ser discípulo de Jesus, levanta o pé.
Aí, muito bem. Então nós queremos ser discípulos de Jesus. Mas eu quero fazer uma outra pergunta hoje, e a gente já está quase finalizando essa pregação. Mas a pergunta é: o que Jesus ensinou para os discípulos? A gente viu aqui um teatro quase do mesmo nível do The Chosen, né? E aí eu queria assim perguntar para vocês: o que Jesus ensinou para esses discípulos hoje? Vamos lembrar. Como? Não ter medo. Muito bem. O que mais que Jesus ensinou? Não ter medo da tempestade. O que mais? Fala que não precisa ser grande, né? Os discípulos estavam aqui discutindo quem é o maior, que eu sou o maior. Fala, Juju. Que precisa ser forte com Jesus. O que mais? Heleninha, o que mais? O que você aprendeu? A minha perna? Pepe, por favor, Pepe, você é o cara, mano. O que você aprendeu no teatro? O que Jesus ensinou? Para ser corajoso, muito bem. Então, quando a gente olha para Jesus, principalmente quando Jesus ele está andando, e vocês perceberam que Jesus ele andava com seus discípulos, né? E aí no finalzinho da vida de Jesus aqui na terra, antes dele subir aos céus, Jesus ele fala para os seus discípulos assim, eles falam: vão e a todos os povos do mundo e façam com que sejam meus seguidores, batizando e ensinando-os a obedecer a tudo o que eu tenho ordenado a vocês. Então o que Jesus está ensinando? Ele está falando assim: vão e façam outros seguidores de Jesus. Por isso que nós precisamos trazer mais crianças para a nossa igreja, para que nós possamos ter mais seguidores de Jesus. E a gente vai fazer... Oi. Sua irmã está doente? Como é o nome dela? Malu? Vamos orar por ela? Então vamos lá, fecha os seus olhos e vamos orar pela Malu. Senhor Deus, nós queremos colocar a vida da Malu nas tuas mãos, que ela seja curada e restaurada pelo poder do nome do Senhor Jesus Cristo. Em nome de Jesus que nós oramos, amém. Amém, muito bem. Então Jesus ele está ensinando a gente a fazer algumas coisas, e a gente está olhando para esse teatro e vendo o que Jesus está ensinando, mas eu queria deixar aqui uma coisa que eu acho muito importante para vocês não esquecerem. Jesus ele fala para a gente fazer seguidores, Jesus fala para a gente ajudar essas pessoas a serem batizadas, Jesus fala para essas pessoas que nós precisamos ensinar eles a obedecer os mandamentos, mas Jesus ele disse uma coisa muito importante antes dele subir aos céus. Ele disse assim: eu estou com vocês até o final dos tempos. Esse Jesus, ele prometeu para nós que ele não vai nos abandonar. O problema é que nós é que abandonamos a Jesus. Nós que falamos: não quero mais Jesus. Cansei de ir na igreja. Cansei de fazer as coisas da igreja. Cansei de acordar domingo de manhã. Então, eu não quero mais seguir Jesus. Vocês percebem? A promessa de Jesus é que ele vai estar com você até o final dos tempos. Mas quem pode fugir dele? É você. Quem pode desistir de Jesus? É você e não de Jesus. Porque a promessa de Jesus é que ele nunca ia abandonar. E na dificuldade, será que Jesus ele fica com a gente na dificuldade? Será que Jesus nos ajuda na hora difícil da nossa vida? A gente tem uma irmãzinha que estava doente. Será que Jesus esquece da gente quando a gente está doente? Não esquece. Tem um Salmo 23, lá no Salmo 23, Deus fala assim: ainda que eu ande por um vale escuro como a morte, não terei medo de nada, pois tu, ó Senhor Deus, estás comigo e tu proteges e me diriges. Esse Jesus é o Jesus que vai estar conosco em todo o tempo, no tempo bom e no tempo ruim. Então, quando a gente olha para esse teatro dos jovens sobre Jesus, como eu posso ser um discípulo de Jesus? 3 coisas que a gente aprende nesse teatro, 3 coisas que a gente vê nesse teatro, para a gente ser discípulos de Jesus. Primeira coisa que eu aprendi nesse teatro com os discípulos é: confie em Jesus. Você tem Jesus dentro do seu barco, você tem Jesus dentro da sua vida, mas muitas vezes nós não confiamos em Jesus. Você quer ser um discípulo de Jesus? A primeira coisa que nós precisamos fazer é confiar nesse Jesus.
Segunda coisa que eu aprendo nessa história que a gente ouviu aqui do teatro: ame a Jesus e ame ao próximo. Quando a gente viu aqui os pães e os peixes, levanta os pães e os peixes aí, levanta os pães e os peixes. Quando você vê esses pães e os peixes, Jesus poderia ter pego o pão para ele, não é verdade? Ele falou para os discípulos: procura comida aí. Aí eles procuraram, aí falaram: Jesus, só tem 5 pães e 2 peixes. E Jesus podia ter falado assim: para mim dá. Para mim dá. 5 pães e 2 peixes, para mim dá. Mas o que Jesus fez? Jesus levantou, Jesus orou, e Deus multiplicou. E deu para a gente. Por que ele deu para a gente? Porque a gente está com fome? Porque Ele nos ama. Então fala assim: Jesus me ama. De novo, Jesus me ama. Agora vira para a pessoa que está do seu lado e fala assim: Jesus te ama. Fala para outra pessoa que está do outro lado: Jesus te ama. Muito bem. Então, se você quer ser um discípulo de Jesus, você precisa amar a Jesus e amar ao próximo. E última lição que eu vejo nesse teatro, nessa história dos discípulos é: sirva a Deus como você consegue. Eu não sei como que você pode servir as pessoas, servir a Deus, mas você pode fazer alguma coisa. Até ser a cortina automática, né? Então... Talvez você não saiba fazer muita coisa, mas você sabe ser a cortina automática que a gente vê a canela das cortinas, né? O mais legal foi ver a canela da cortina. Levantava assim, as canelas ficavam tudo para baixo, né? Mas sirva as pessoas. E um dos lemas, quando a gente fala na visão da Trine, nós falamos de uma igreja que busca uma profunda intimidade com Deus, que manifesta a verdadeira adoração e serve a Deus e ao próximo. Que nós possamos servir também a Deus e ao próximo com as nossas vidas. Por isso que quando nós falamos de discipulado, nós estamos falando que aqui na Trine, nós temos a Trine Lifestyle. Trine Lifestyle. O que significa lifestyle? Significa estilo de vida. A nossa igreja, ela vai ter o discipulado como algo tão comum, mas tão comum, que todo mundo aqui vai estar de algum jeito participando de algum discipulado. É a Trine Lifestyle. Vamos orar então para terminar? Vamos lá? Vamos fazer a anaconda para terminar? Vamos lá? Todo mundo, criançada? Cadê a anaconda? Uma anaconda, outra anaconda. Criançada, eu vi um monte de adulto não fazendo anaconda. Então, espera só um pouquinho, eu vou ensinar para eles, depois a gente faz junto com eles, tá bom? Então, adultos, aprende assim, uma anaconda, assim, pessoal, se você fizer pequenininho, é cobrinha, tá? Anaconda é um bicho grande, então você tem que fazer bem grande, entendeu? Que nem o das crianças, faz aí, criançada, tá vendo, Então você vai fazer assim, só para os adultos aprenderem, tá, pessoal? Vamos lá, adultos, vamos lá. Uma anaconda, outra anaconda. E aí a gente fecha os olhos, tá bom? Deu para treinar? Vamos lá, criançada, agora vamos fazer com eles, vai. Vamos ensinar para eles como é que faz. Vamos lá, vai. Uma anaconda, outra anaconda. Fecha os olhinhos, repete comigo. Senhor Deus, muito obrigado pela tua palavra. Muito obrigado pelo Dia das Crianças. Muito obrigado, porque o Senhor nos escolheu para ser discípulos que te amam, que confiam no Senhor e que servem as pessoas. Nos ensina a ser verdadeiros discípulos de Jesus. Nos ensina a amar, confiar e servir. Nós oramos em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bom. Vamos